Caio, do que se trata isso que a gente acabou de ouvir, que a gente leu o dia inteiro? Qual o nome para isso? Eu não quero me precipitar, Maurício, mas quando eu estive no Tricolaços, eu disse que o São Paulo estava nas notícias criminais, né, nas páginas policiais. E, de fato, hoje é o que indica, né? Temos aí um indício de uma fraude em camarotes, algumas falas que beiram a confissão e camarotes clandestinos, que certamente não estão no balanço do clube, e isso é um camarote de um show. Então você imagina o que pode acontecer em outros shows, em outros departamentos de futebol, que essa diretoria toma conta há tanto tempo. Isso me preocupa muito, porque se em um camarote, que é na cara da sala da presidência, você sai da sala da presidência, você dá nesse camarote, existe venda clandestina, que dirá em outros lugares. Então, é muito complicado a gente falar antes da hora, sem ouvi-los, mas para quem conhece fisicamente lá, não dá para ninguém dizer que não sabia que ali ia ser explorado comercialmente. Em dia de show, quando fizeram montar o camarote, eu tenho umas fotos aqui que eu recebi. Não tem como, tem escadinha que sai da sala do presidente e desce para o camarote. Então, é o famoso batom na cueca. A gente aguarda as explicações, mas aí as Agora, pessoas são muito próximas do presidente, né? Sim. Sua esposa, seu superintendente e o diretor Esposa, da base. né? Sua esposa ainda, né? Juridicamente. Juridicamente ainda é esposa. Caio, boa noite. É muito complicado. Eu espero que eles apresentem as defesas, como eu disse antes, a gente não vai se precipitar, acusar ninguém, mas os áudios por si só, por mais que eles tenham argumentado que foram tirados de contexto, não me parece que tenha salvação. Qual a defesa eles vão apresentar? Estou curioso, inclusive. Agora, Caio, além de, acho que, saber o que institucionalmente a oposição do São Paulo já fez desde a divulgação, né, desses áudios, eu queria saber, essa senhora, a Adriana, ela é sócia do clube? Vocês têm essa informação? Ou é uma pessoa que foi trazida para dentro do Morumbi? Eu não estou escutando o Ale Salvador. Peraí. Eu estou ouvindo ele. Também. Você me ouve, Caio? Vocês me ouvem? Bem, eu só não escuto o Ale. Você me ouve, Caio, não? Vocês me ouvem, né, Maurício e Ale? Sim. Tá. Bom, então se você puder transmitir, Mal, a minha pergunta pro Caio, eu queria saber só se a senhora Rita de Cássia, Adriana Prado, se ela é sócia do clube e se eles já sabem quem a trouxe para dentro do Morumbi. Senhora Adriana Prado, ela é conhecida lá no Morumbi. Eu conversei com outras pessoas que exploram outros camarotes que me disseram que há muito tempo ela é conhecida por atuar ali junto aos camarotes em evento. Ela é sócia do clube ou só uma pessoa que atua profissionalmente lá nos camarotes? Por favor, Caio. Pelo que eu pude apurar, Maurício, ela não é sócia do clube. Tá? Eu conversei com alguns conselheiros que estavam mais a par dessa denúncia, que tinham recebido as informações, e ela não é sócia. Eu entrei no processo, li o processo inteiro, acho que o processo já está até rolando aí pelos grupos de WhatsApp, muitas pessoas depois enviaram, não tem informação sobre qualquer vínculo dela com o clube. E tampouco da outra moça que foi mencionada por ter retirado o envelope à força da mão dela. Enfim, existem pessoas com relações comerciais com o clube que estiveram aí nesse péssimo capítulo da história do São Paulo, que muito nos entristece, volto a repetir. Por mais que a gente seja oposição, antes de tudo a gente é São Paulo Futebol Clube, e a gente luta por um clube honesto, decente, e que honre as nossas histórias, as nossas glórias.
Então, eu volto a repetir aqui que esse é um momento de união do São Paulo. Muitos conselheiros situacionistas entraram em contato conosco. A gente percebe aí que é a hora da virada mesmo. E aqueles que ainda estejam em dúvida ou apegados a cargos e à disposição, a hora é essa, porque não tem mais volta. O São Paulo precisa de vocês. A gente não pode esperar. O momento é de seriedade. Não podemos dar tapinha nas costas, em especial os membros dos poderes aí da comissão de ética disciplinar, nós estamos avaliando quais serão as medidas que serão tomadas, que fiquem atentos. Muitos têm vínculo com o partido dos envolvidos, então a gente pede redobrada atenção para todos, para que seja feita a apuração adequada, correta, e volto a repetir, observando contraditório ampla defesa, mas que seja um processo célere, de modo que o São Paulo seja passado a limpo. Ô Mal, eu só queria repassar, porque além da questão, né, dos envolvidos, né, que pediram afastamento dos seus cargos... Eu continuo sem ouvir, desculpa interromper. Poxa vida. O que eu queria só pontuar e perguntar ao Caio, se vocês puderem retransmitir a minha pergunta. Vou retransmitir, Caio. Eu vou repassar aqui. Rapidamente. Só o seguinte, no áudio, o Douglas Schwartzman, ele diz textualmente que foi avisado pelo senhor Márcio Carlomagno, né, o senhor, o superintendente do São Paulo, que hoje até recebe a alcunha de CEO do Júlio Casares. Eu queria saber se diante dessa contradição, porque o senhor Carlomagno diz na nota que enviou ao GE que ficou sabendo dessa questão e desses fatos pela imprensa e no dia da publicidade da matéria, se isso também incorre em alguma questão, primeiro criminal e dentro do clube, né? Já porque ele, como superintendente, ele de uma certa forma, se não trouxe isso a público dentro do conselho, ele escondeu, né? Ele ajudou ou sabia desse esse projeto de acobertamento dessa situação. Se puder repetir, Maurício. Caio, vamos lá. Tem a esfera administrativa e também tem a esfera criminal. É possível também ter ações na esfera criminal. E outra coisa, o Carlomagno não está, o CEO, não está aí nessa conversa, porém, ele é citado pelo Douglas como alguém que tinha ciência do que estava acontecendo. Ou seja, tem aí uma prevaricação, pelo menos? Qual que é essa situação, então? A nossa percepção inicial é que, com relação ao superintendente, é preciso que seja aberto contraditório, ampla defesa, porque há só a citação do nome dele, né? Então, a gente precisa fazer avaliações no dia a dia do trabalho dele, enfim, de toda a ciência que ele tem sobre locação de camarote. Mas, acima de tudo, o que o São Paulo precisa é passar um pente fino nesse tema, né? Porque se existe na cara da presidência um camarote clandestino sendo explorado e o diretor da base, um homem forte do São Paulo, conselheiro vitalício, diz claramente num áudio que o camarote foi cedido pelo superintendente do clube, é preciso redobrar da atenção. Então, certamente, tanto conselheiros de situação como oposição farão representações no âmbito administrativo e as medidas no âmbito judicial, as cabíveis, também serão tomadas. Hoje foi um dia muito intenso, de muita troca de ideia, de muita avaliação, estudos. Agora à noite, saindo daqui, nós vamos fazer reuniões, sentar, avaliar, conversas com autoridades, enfim, nós estamos em busca da solução e do melhor caminho para o São Paulo. Tenho certeza disso. Muitos conselheiros, inclusive de situação, entraram em contato. Mas volto a dizer, a gente precisa que esses conselheiros que estão na situação tenham coragem e enfrentem o sistema. Não dá mais para ficar sentado na poltrona de casa no conforto do partido político forte. Agora é hora de mostrar quem de fato é São Paulino. Quantas assinaturas já foram colhidas até agora, você sabe? Acho que o Não ouviu a ler também? Quantas assinaturas foram colhidas? Olha, como hoje eu não consegui acompanhar todos os grupos de WhatsApp, tá? Do nosso grupo, acho que o grupo inteiro assinou.
o manifesto. Eu vi que o Grupo Nova Era está com um abaixo-assinado na internet. Quando eu estava vindo para cá, pedi para minha mulher verificar, já estava com mais de 500 assinaturas. Os grupos de WhatsApp do clube estão fervendo. Eu participo de poucos, mas inclusive aqueles que são mais destinados às atividades desportivas, das mulheres, das crianças, boxe, enfim, muitas críticas, pedidos de apuração. A torcida do São Paulo, que já estava muito insatisfeita, com isso veio à tona todo o arcabouço aí de revolta que toda a torcida e os associados têm. Então, todo mundo colocando para fora as emoções e a gente agora vai sentar, trabalhar, estudar para fazer com a parcimônia necessária para evitar erros, né? Evitar eventuais nulidades processuais, enfim, a gente tem que ter cautela. Grupo Participação é o grupo do presidente Casares, correto? Correto. Tá, nota de posicionamento eles divulgaram. O Grupo Participação vem a público manifestar-se a respeito das notícias veiculadas na data de hoje. Historicamente, nossa atuação sempre foi pautada pelos pilares do profissionalismo, ética e transparência. Diante da gravidade dos fatos noticiados, defendemos que eventuais denúncias sejam devidamente apuradas com a máxima celeridade. Reiteramos nossa posição inegociável. Caso as irregularidades sejam comprovadas, os responsáveis deverão ser submetidos ao rigor das leis vigentes, bem como as sanções previstas em nosso Estatuto e Regimento Interno. Seguimos atentos, comprometidos com a integridade da instituição, assina o Grupo Participação. Ou seja, não vou fazer nada, por enquanto. Eu queria até que o Caio respondesse essa pergunta aqui do André Rainoni. Boa noite, sem querer fazer o papel de advogado do diabo, mas aonde estava todo o conselho que nunca viu nada? Porque só estamos sabendo disso devido à reportagem do GE e não graças ao conselho. Caio, por favor, fala um pouquinho como é que é a transparência da gestão. Não, primeiro que os conselheiros deliberativos não recebem todas as informações, seja ela conforme estatuto ou dentro dos prazos regimentais. Então, eu venho dizendo aí nas seguidas entrevistas que eu tenho dado para a imprensa segmentada ou mesmo para a imprensa aberta, que o São Paulo é uma caixa preta. Então, seja o Conselho Fiscal, seja o Deliberativo, não tem acesso a documentos, a não ser 5 ou 6 conselheiros que são muito próximos da gestão. Muitos contratos de camarote são entregues ao conselho, submetidos à aprovação, mas esse é um contrato clandestino, então não tem como. E aí, aquela história que eu já disse em outras entrevistas. O conselheiro, ele tem que fiscalizar, ele não é um investigador. Eu tenho uma profissão, hoje estava no trabalho das 8 até agora que eu saí para dar entrevista e vou entrar em outras reuniões. A gente analisa os documentos de forma voluntária, se dedica, empresta a nossa experiência profissional ao São Paulo, mas não tem tempo nem dinheiro para sair fazendo investigações. Eu adoraria ter um capital para investir e buscar novas informações, enfim... tentar contribuir mais com o São Paulo nessa seara, mas não posso, não tenho competência para isso. Então, o Conselho recebe os documentos, a gente faz os questionamentos, como eu disse, é algo clandestino, não está no balanço, não vai ser submetido à aprovação de nenhum conselheiro, por isso que os conselheiros não tomam ciência. Agora, dentro da nossa esfera de atuação, da nossa competência, nós fazemos os questionamentos, nem sempre são satisfatórias as respostas. Então, é importante que saibam disso, a torcida fica... Eu tenho recebido muitos pedidos de esclarecimento, muitas informações, incentivos, algumas ofensas, que generalizam a atuação do conselheiro, mas tenho certeza que, como eu venho dizendo, existem muitos quadros capazes no Conselho de São Paulo, só que muitos acovardados, muito que, por vezes, têm o temor de serem punidos, e me parece que agora o sistema está ruindo, e qualquer tipo de punição nesse sentido vai ser retalhado, seja interna ou externamente, até mesmo com a colaboração da imprensa, porque hoje o São Paulo está aberto aí, todo mundo vê que não dá mais. O Brejeiro pergunta, o Caio Forjás já foi do Conselho Fiscal, correto, Caio? Sim. Ele pergunta, já perguntei ao Flávio Marques, eu não soube responder. O São Paulo tem um sistema de ERP, de controle financeiro e de processos, ou é no Excel? Não se façam desentendidos. Eu acredito que é Excel, porque muitas vezes a gente questionou, já foi contratado, o sistema não funcionou, enfim.
o Sérgio Pimenta, que é o diretor financeiro, apresentava para a gente planilhas, né, em slides. A gente nunca teve acesso a contrato, que dirá senha de um sistema eletrônico para controle das finanças do São Paulo. O Conselho Fiscal e o Deliberativo não têm acesso a essas informações. Ô Mal, não sei se meu áudio está saindo para o Caio, mas vou Ouve pedir agora, você... Caio? Não. Não, então ouve. Vou pedir para o Mal retransmitir. Agora eu quero saber quais são os próximos passos. Nós temos duas questões aí muito claras. Tem o processo que a senhora Adriana está movendo contra a Carolina, e agora o São Paulo vai ser envolvido. Imagino até que isso seja levado ao Ministério Público. Tem uma área civil criminal que é extra corporis, como gosta de dizer o Casares, né? Ou seja, fora do clube. Mas dentro do clube, qual é o rito para essas pessoas imputadas no vídeo? Seja a Mara Casares, seja o Douglas Schwartzman e também o presidente e o Márcio Carlomagno, o superintendente. Caio, quais são os próximos passos aí dentro dos ritos pretendidos pelo grupo que assinou, né, esse manifesto? Como é que vai ser agora lá dentro os trâmites administrativos? Lá dentro, certamente serão feitas representações. Eu falo representações porque a gente, falando pelo São Paulo, pelo Salve o Tricolor Paulista, tem certeza que isso vai acontecer. Outros grupos que eu conversei também devem fazer, acredito eu, alguma representação. Mas direcionadas ao Outem Ares de Abreu, presidente do Conselho? Exatamente. O estatuto determina que quando um conselheiro que está sendo objeto da representação, investigado, enfim, tenha cometido qualquer conduta que seja passível de sanção, deve ser submetido ao presidente do conselho, que vai tramitar esse processo, observar o contraditório ampla defesa, e aí segue o trâmite e os prazos estatutários e regimentais. Existem algumas questões, se é pela comissão de ética, se é pela disciplinar, se está no exercício da função, tem que ser pela comissão de ética, se for, ou disciplinar, enfim. Tem as interpretações jurídicas sobre o estatuto, né? Os quórums adequados para eventualmente expulsão, votação no conselho, passar por parecer. Tem toda a tramitação, toda a burocracia de um processo que vai observar as disposições do estatuto. E agora, tanto os advogados como os demais conhecedores do estatuto vão sentar e fazer as sugestões. Nós devemos fazer, obviamente, alguma representação e talvez também medidas no âmbito do Poder Judiciário. Mas, por hora, a gente precisa, como eu disse, foi muito cedo. O manifesto que a gente fez foi no intuito de mostrar que a gente está desacreditado e não vai ficar impune, que o São Paulo Futebol Clube não merece passar por notícias dessa estirpe, e que o Salve Tricolor Paulista vai tomar as medidas ao seu alcance, junto com todos os conselheiros do São Paulo, verdadeiros são paulinos, que querem o bem da instituição. Já se licenciaram por iniciativa própria o Douglas Schwartzman e a Mara Casares. Vocês, no documento, pedem no cargo que eles têm na diretoria. Eles não se licenciaram do conselho, ou seja, depois de amanhã tem votação do orçamento e eles têm direito a voto. Sim, só uma coisa, Caio, em relação ao presidente Casares e ao Márcio Carlomagno, o documento do grupo de conselheiros pede o afastamento cautelar, é isso? Sim, sim. A gente pede que eles sejam afastados, porque para que até possa ser feita a apuração de forma adequada, sem qualquer tipo de interferência.